Fala galera, tudo bem? Aqui com vocês é o professor Rafael Carlos, de Sociologia, da plataforma Gonçalves Dias. E nessa nossa videoaula de hoje, a gente vai tratar do assunto o surgimento da Sociologia, parte 1. Esse assunto está dividido em duas aulas, e essa aqui é a primeira delas. Então fica logo atento, eu vou logo te dar uma dica, logo de cara, para você pegar o seu caderno, pegar a caneta, pegar lápis, pegar a marca-texto, para anotar e deixar em destaque as dicas que eu vou te passar nessa videoaula de hoje, combinado? Então olha só, é só a primeira parte, ainda terá a parte 2 desse conteúdo surgimento da Sociologia. Professor, mas precisa dividir em duas aulas para a gente entender como surgiu a Sociologia? Precisa, porque eu vou ter que te falar sobre todo o contexto histórico, social, econômico e cultural do nascimento dessa ciência. Como sabemos, a Sociologia, dentre as várias disciplinas que você estuda no ensino médio, é a mais nova, a mais recente de todas. Ela surgiu somente no século XIX. Então é uma ciência ainda que está na sua infância. Tem mais ou menos 2 séculos só de existência. Em comparação com as outras, filosofia, matemática, química, ela é muito novinha. E a gente vai pegar todo o contexto histórico, cultural, social, para entender a formação dessa ciência moderna que é a Sociologia. Então, olha só, a aula de hoje está dividida em 4 tópicos. No primeiro, eu vou falar dos antecedentes históricos. Eu vou te dar todo o contexto ali da modernidade para você entender a formação da disciplina. Segundo tópico, vou falar para ti sobre o renascimento cultural e a importância do renascimento para o surgimento da Sociologia. No terceiro tópico, falaremos sobre o capitalismo mercantil. E para fechar a primeira parte desse conteúdo, a gente vai falar sobre os ideais, as ideias iluministas. A importância do iluminismo como corrente teórica na modernidade para as revoluções de caráter burguês que fundamentaram a existência dessa nova ciência chamada de Sociologia. Combinado? Então são 4 partes, já começa a anotar aí os tópicos e a gente vai iniciar o primeiro falando dos antecedentes históricos. O surgimento da Sociologia, conforme eu ainda há pouco disse para vocês, é no século XIX. Por isso a Sociologia, juntamente com a Psicologia e a Antropologia, são chamadas de ciências modernas. A princípio, por influência da teoria positivista de Augusto Comte. Então a filosofia, a área de pensamento, a escola do pensamento que melhor preparou a Sociologia para existir foi o positivismo. A gente vai chegar até lá, fica calmo, acompanha comigo aqui a sequência histórica. Porém, muitos acontecimentos anteriores ao positivismo e também concomitantes que existiram ali na mesma época, ao surgimento dessa nova ciência humana, contribuíram para a sua formação. E essa nossa primeira aula é exatamente para falar desses antecedentes, desses acontecimentos que são anteriores ao século XIX e que ajudaram a fundamentar o caminho, a pavimentar o caminho para a existência dessa ciência chamada Sociologia. Podemos observar os primeiros indícios de transformação da sociedade europeia que influenciaram a Sociologia ainda no período renascentista, no Renascimento cultural. O Renascimento é datado ali entre o século XIV e o século XVI, ou seja, o Renascimento é um acontecimento, é um evento, é um conjunto de ideais do final da Idade Média para o começo da Moderna. É o período de transição da mentalidade medieval para a mentalidade moderna. O Iluminismo, já a partir do século XVII e XVIII, também contribuiu para uma completa mudança da configuração urbana e política que tornaram a sociedade europeia altamente complexa e carente de fontes de explicações teóricas mais rigorosas. Então a gente citou já aí de início o Renascimento cultural, no começo da modernidade, e já no século XVII, e principalmente no XVIII, a influência dos ideais iluministas. Dito isso, a gente parte para analisar as contribuições do Renascimento cultural. Antes de falar qualquer coisa, preste atenção no nome, Renascimento. Renascer
significa nascer de novo, ressurgir, ok? Então o nome é renascimento porque ele traz de volta, ele faz ressurgir características que já existiam antes. Antes, mais precisamente, no período antigo, na chamada Antiguidade Clássica. O nome do renascimento é renascimento por esse motivo, pelo resgate, por fazer ressurgir características antigas de construção do pensamento. O renascimento europeu representa um período de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. Transição da Idade Média para a Idade Moderna, que compreende ali o século XIV, XV e XVI. Então, quando estudamos o Renascimento, estudamos teóricos que são desse período histórico, entre o século XIV e o XVI. A retomada de valores filosóficos, científicos e estéticos também da cultura greco-romana, e aí cabe um parêntese. Quando a gente fala cultura greco-romana, a gente está falando das contribuições da Grécia Antiga e da Roma Antiga. Como vocês sabem, lá das aulas de história, Grécia e Roma são as mais importantes civilizações da Antiguidade Ocidental. São a base da existência da civilização ocidental. Grande parte do que a gente é culturalmente, politicamente, socialmente, deve-se aos gregos e romanos. Então esse resgate tem a ver também com essa base intelectual, filosófica, científica, artística, que será retomada da antiguidade. Então retoma-se isso, mudando a concepção de conhecimento do ser humano, permitindo uma nova visão do homem sobre ele mesmo, que inaugura a modernidade. O homem medieval, o homem da Idade Média, ele é um homem muito ligado à questão religiosa. E a Idade Média foi uma época onde a igreja teve uma influência enorme sobre a produção do conhecimento e sobre a visão do homem sobre ele próprio, sobre si mesmo. Então, por esse motivo, a figura de Deus, ela era o centro de basicamente tudo, inclusive das coisas relacionadas ao conhecimento. Com essa nova visão do homem sobre si mesmo e o resgate do, eu vou falar devagar, antropocentrismo, vou repetir, antropocentrismo, o homem volta a ser a medida do conhecimento, o centro do conhecimento. Volta a ser o homem aquele que constrói o seu próprio caminho. E isso, gradativamente, de pouquinho a pouquinho, marca a visão que o homem tem sobre si no contexto da modernidade. Você pode escrever no caderno e chamar isso de visão humanista, ou também de antropocentrismo. Ok? Vamos adiante. Outro fator importante da modernidade que vai nos ajudar a entender o surgimento da sociologia é o capitalismo mercantil. O surgimento do capitalismo, na sua primeira forma, na sua primeira fase, que é o mercantilismo, desencadeou, ou seja, teve como consequência a expansão marítima e comercial europeia. Você aprende isso com o nome de grandes navegações na escola. As grandes navegações é igual à expansão marítima e comercial europeia. Os europeus, logo após o fim do feudalismo e a consolidação do comércio, da Revolução Comercial, procuraram expandir seus horizontes comerciais e marítimos. E dois países saíram na frente, Portugal e Espanha. Não é à toa que o nosso continente, principalmente a América Latina, né, a parte de baixo aqui da América, foi colonizada por portugueses e espanhóis. Então a gente tem esse processo de expansão, de abrangência comercial e marítima dos povos ibéricos, dos povos europeus da Península Ibérica no seu início, Portugal e Espanha. E esse fator possibilitou o desenvolvimento financeiro desses países, né, das potências, por meio do comércio e também da exploração voraz, intensa,
das colônias, situadas primeiramente na América, como o Brasil é uma colônia de Portugal, colonizado a partir do século XVI, e a partir do século XIX ocorre também a colonização dos continentes africano e asiático. Tanto a América, quanto a Ásia, quanto a África foram colonizadas por potências europeias comerciais ou industriais. Aí depende da época. A América no século XVI, a África e a Ásia no século XIX. E esse contato, essa expansão comercial e marítima, gerou também um estranhamento do povo europeu sobre os povos e culturas desses locais, desses continentes. É o estranhamento que provavelmente Pedro Álvares Cabral teve quando chegou à costa litorânea do Brasil. Ao observar um tipo humano, que são os índios, muito diferente dos europeus, e obviamente o estranhamento deve ter sido dos dois lados, tanto por parte dos portugueses, quanto também dos nativos, dos indígenas. E para os europeus, esse contato com outras culturas, num primeiro momento, acabou sendo algo importante para buscar entender as diferentes culturas das colônias, inclusive como forma de facilitar o processo de dominação, o processo de colonização. Então percebe que isso também pode ser visto como uma estratégia para facilitar, para legitimar a dominação europeia sobre suas colônias. Certo é que esse contato com o diferente acabou motivando a busca pelo entendimento dessas outras sociedades, dessas outras culturas, desses outros tipos humanos. No segundo momento da colonização europeia, que foi o século XIX, e aí a gente já está falando da África e da Ásia, o europeu precisava justificar a exploração territorial, política, econômica e cultural desses povos colonizados no continente africano e asiático. E aí a ciência acabou servindo também como ponte para legitimar esse processo de dominação. Então percebe que o capitalismo mercantil, a partir do momento que motiva a expansão comercial e coloca os europeus em contato com outros povos, acabou facilitando e legitimando o estudo de outras culturas e sociedades, que é uma coisa que a gente também encontra na sociologia, também encontra nas ciências sociais, certo? No século XVI, na época da colonização da América, e o Brasil está incluído também, de forma embrionária, ainda bem no comecinho, começou o desenvolvimento de uma atitude de estudo das diferentes culturas. Os europeus acabaram despertando a curiosidade para entender um pouco mais das crenças, das culturas, dos valores desses povos que eram até então exóticos, que eram muito diferentes do padrão deles, do padrão cultural dos europeus. No século XIX, no segundo momento ali, chamado de neocolonialismo, que é a colonização da África e da Ásia, aquele estudo tornou-se uma área científica das ciências sociais, chamada de antropologia. Aí tu fala assim, professor, eu nunca ouvi falar de antropologia. Calma, relaxa, eu vou te explicar. Antropologia é uma prima da sociologia. Enquanto a sociologia se dedica ao estudo das questões sociais, mais diretamente, a antropologia se dedica ao estudo das questões culturais, de forma mais específica. Então tem muitos objetos em comum, muitas análises, que tanto a antropologia quanto a sociologia podem fazer conjuntamente, quando a gente fala de estudos sobre diferentes sociedades humanas, certo? Então a antropologia acabou surgindo como uma área de conhecimento derivada das ciências sociais, dessa preocupação dos europeus com a compreensão e entendimento de outros povos e culturas. Mas não é porque eles eram bonzinhos também, é porque isso acabava ajudando no processo de dominação e legitimando essa dominação política, territorial e econômica sobre os povos dominados.
Em seu começo, por volta dos anos 1870, que já é século XIX, a antropologia, que a gente acabou de citar, era extremamente elitista e etnocêntrica. O que significa isso? Que a antropologia era utilizada ali como uma forma de fato, justificar a dominação europeia sobre os outros povos. Além disso, criava teorias para justificar a exploração das colônias, apesar de já estar em curso no mesmo período o capitalismo industrial. Então, o capitalismo industrial começa no século XVIII, vai até o XIX, mas esse processo de expansão e de exploração colonial ainda existe por parte das potências europeias. E aí chegamos então ao quarto tópico, aos ideais iluministas. Os ideais iluministas acabaram projetando um novo cenário intelectual e político ideal, baseado na justificação jurídica e política dos poderes e na separação entre Estado e Igreja. Essa separação entre Estado e Igreja a gente chama de laicização do Estado. Formação do Estado laico, quando a dimensão política está separada da dimensão religiosa. A partir disso, desse processo de projeção intelectual, política, da divisão dos três poderes que surge no iluminismo e também dessas ideias relacionadas à igualdade de direitos, a perceber todos os indivíduos como dotados de direito, de liberdades e vê-los como iguais também, as pessoas passaram a buscar gradativamente, de pouco a pouco, os seus direitos e a exigir do Estado a legalidade em suas ações. Então é uma época onde o Estado moderno ele começa a se estruturar, a se tornar mais burocratizado, essa administração estatal passa a ser também cobrada para que seja garantido os direitos das pessoas e para que seja garantido a isonomia também. Isonomia significa a igualdade de direitos, ok? Além de servir como fundamento para a Revolução Francesa, que é uma das grandes revoluções da Idade Moderna, tais ideais, os ideais iluministas, fizeram com que houvesse uma gradativa alteração na concepção de política. A forma como se vê política na modernidade é muito diferente de como se via antes, na Idade Média, no começo da modernidade, ali na época do absolutismo. Então, novos ideais políticos começam a surgir, como, por exemplo, os ideais liberais. O foco na liberdade, na igualdade de direitos, na preservação da vida, da propriedade privada, por exemplo. Todo esse novo contexto intelectual, filosófico, político, vai ser fundamental para as mudanças que ocorrerão na sociedade europeia. Essa nova perspectiva iluminista se apresenta como fator marcante para o estabelecimento de uma ciência capaz de compreender essa nova sociedade que surge a partir da modernidade, baseada na legalidade e nos direitos fundamentais. E essa nova ciência, meus queridos, será exatamente a sociologia. Só que o surgimento da sociologia, de fato, a gente vai falar somente na parte 2 desse conteúdo. Só lembrando que aqui é apenas a primeira parte. E que nessa primeira parte, nós citamos todos os antecedentes históricos anteriores ao século XIX, para que na segunda parte, a gente, com um terreno já preparado, entenda o surgimento da sociologia. Na aula de hoje, falamos da importância do renascimento cultural, da importância do capitalismo mercantil, da expansão econômica e marítima europeia e também dos ideais iluministas. Tudo isso compõe o aspecto social, cultural, intelectual, econômico e político da Idade Moderna. E é exatamente no fim da Idade Moderna que a gente terá o surgimento, a emergência, a criação dessa ciência da sociedade, chamada de sociologia. Mas isso é assunto para o próximo capítulo. Fico por aqui, me despeço de vocês e deixo combinado um novo encontro na parte 2 dessa aula
sobre sociologia. Um abraço a todos. Tchau, tchau.